A partir da terceira morte, a gente começou a desconfiar que tinha relação os dois primeiros homicídios com o autor do terceiro. Posteriormente, começou um atrás do outro, a gente teve certeza que tinha alguém, tinha um serial killer, né? Pode-se dizer, no bairro. A vontade dele simplesmente era subir até a SP-66, no mesmo bairro, matar quem lhe Abel Prazer. Eu vi ele colocar a mão na cintura pra puxar a arma. Quando eu levantei pra ir em direção a ele, ele atirou. Aí eu dei 2 passos e caí no chão. Quando eu tentei levantar da minha cintura pra baixo, no momento já não senti mais nada. O Rony só saía pra rua pra matar. Se ele acordar às 6 horas da manhã, vou matar hoje, 6 horas da manhã. Se ele dormisse até mais tarde, acordasse 9 horas, ele saía 9 horas e matava. Se 10 horas da noite ele não tivesse nada pra fazer em casa, ele saía e matava. É um perigo para a sociedade. Itacoaxetuba realmente é complicado com relação aos índices de violência. Somos o primeiro, é o município em primeiro lugar do Alto Tietê em termos de homicídio. Porém, em 60 dias, ocorrerem 8 consumados e 2 tentativas não é normal, fugiu a regra. 8 homicídios e 2 tentativas ocorreram num curto espaço. Ocorreram em 2 meses, no mesmo bairro. A princípio, até a segunda morte no bairro lá, relativamente é natural. O bairro não é um dos mais violentos, mas também é propício à prática do homicídio, como qualquer outro bairro. A partir da terceira morte, a gente começou a desconfiar que tinha relação os dois primeiros homicídios com o autor do terceiro. Posteriormente, começou um atrás do outro, a gente teve certeza que tinha alguém, tinha um serial killer, né? Como pode-se dizer, no bairro. Para mim, o que mais assustou nesse caso aí foi o Rony, aparentemente ser uma pessoa normal, que poderia ser meu vizinho, vizinho de qualquer um, e ele ter essa personalidade. Você vê ele com certos olhos, mas na realidade ele é um psicopata, um assassino. Aparentemente não tinha problema com drogas, não tinha problema com a justiça. Cidadão comum, cidadão de bem. Não tem porquê ter feito tudo isso. Se a gente não conseguisse identificar tantas testemunhas, identificar ele, reconhecer ele, ia ficar difícil porque ninguém acreditava que era ele. Tudo começou em 5 de outubro de 2011. A primeira vítima, ela foi morta por disparos de arma de fogo de uma calibre 28, que não é muito comum no nosso meio hoje do dia a dia ou no meio da malandragem, utilizar de uma arma de fogo deste calibre, uma calibre 28, muito estranho. Foi morta por disparo de arma de fogo normalmente, foi morta no mesmo bairro uma vítima a facadas. Até então, nenhuma correlação, pra gente, outro crime normal, corriqueiro. Só que chegou no dia 23 de outubro, uma vítima que sobreviveu. E o que ela nos relatou? Ela nos relatou que o indivíduo quando chegou com uma calibre 28, né? Também, quando o abordou e ele viu que iria ser morto, ele se atracou com o bandido, né? Com o autor desse crime. E mesmo tomando um tiro, sendo alvejado por um disparo de arma de fogo no braço, ele conseguiu tomar essa arma de fogo, desvencilhou do autor, pegou a arma de fogo dele e aí ele foi atacado a facadas. E o autor foi embora. Os crimes começaram sucessivamente a ocorrer. Isso em questões de semanas. Semana 1, uma semana outra semana. E assim por diante, mais ou menos em média. Só que, o que mudou a partir do quarto crime em diante até o 10º? Todas essas vítimas, a quarta, homicídios consumados, tá? Todas morreram. A quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona, esses 6 crimes e 6 homicídios consumados diretos, ele matou com a mesma arma, ou seja, o autor passou a usar o 38. Geralmente essas armas são armas frias, né? São armas sem registro. Consegue, muitos falam em feira de rolo, por intermédio de entorpecente, por troca de outros produtos, também produto de furto, de roubo, ilicitamente.
São armas que conseguem na ilicitude. O que mais me deu trabalho foi no dia 3 também. Por quê? Ele acabou de matar uma pessoa na altura de um numeral da SP66, ok? Ele acabou de matar uma pessoa, desmuniciou, terminou de ejetar os estojos, remuniciou o revólver e efetuou mais disparos para confirmar o homicídio dessa vítima. Depois de um tempo, a PM chegou, preservou o local, o delegado plantonista fez a perícia junto com o perito. Assim que o carro de cadáver passou e recolheu aquele corpo, não deu nem 2 horas depois, o Rones voltou no mesmo local, alguns metros apenas de distante, e matou uma outra vítima no mesmo dia. A população se revoltou, fechou a avenida, tocou fogo e até, né, é de se entender, porque na realidade ele matava aleatoriamente. Então qualquer um ali que podia estar naquela manifestação poderia ser vítima. A gente só começou a traçar o perfil e identificar que o autor seria o mesmo na terceira vítima, que era 23 de outubro de 2011. Por quê? Porque ele usou contra essa terceira vítima que sobreviveu, o instrumento da primeira, que foi uma calibre 28, e como a vítima tomou dele essa calibre 28, ele acabou utilizando uma arma branca, uma faca, que era o que ele matou a segunda vítima. Então, a partir do dia 23 de outubro, que a gente acabou chegando ao denominador que o autor poderia ser o mesmo dos 3 fatos. Quando ele trocou na quarta vítima, ele trocou, como ele perdeu a calibre 28, ele começou todas as vítimas serem mortas com um revólver 38, começamos a identificar testemunhas. Foram feitas rondas diuturnamente nos bairros. Todas as minhas viaturas foram empenhadas, inclusive a do Garra, da Entorpecentes, a Guarda Civil, a Polícia Militar. Por quê? Porque uma vez identificadas as testemunhas desses crimes, o que nós pudemos chegar num denominador? Que ele era um indivíduo branco, baixo, de estatura baixa. Ele usava um moletom cinza que tinha um capuz. Às vezes usava até uma touca ninja preta, com aqueles buracos nos olhos e na boca. Um revólver calibre 38 preto e uma bicicleta azul. Esse era o meio de transporte que ele chegava e, após alvejar as vítimas, ele empreendia a fuga com a bicicleta azul. E aí nós passamos diuturnamente a procurar não só a identificá-lo e prendê-lo, como também a buscar mais testemunhas que corroborassem na nossa investigação, que nos auxiliassem com a nossa investigação. Aí, como que nós identificamos testemunhas? Quando o Rones acabou alvejando uma das vítimas numa esquina, existia um técnico em telefonia, numa escada, num poste, lá em cima no poste, que acabou visualizando ele de moletom cinza com capuz na cabeça, a bicicleta azul ao lado, ele retirar da mochila um revólver preto e matar a vítima, e depois subir na bicicleta e ir embora. Outro, numa outra esquina, próxima a esta, um outro fato, existia uma academia que tinha uma vidraça, e uma das pessoas que estavam fazendo bicicleta, malhando, ele passou na frente, efetuou os disparos, matou uma outra vítima, e ele passou na frente da academia correndo. Inclusive o dono, não só essa testemunha que nós localizamos no interior da academia, como o dono desse estabelecimento estava fora e viu também ele alvejar aquela vítima. Outro fato, quando ele entra num bar e ele dispara vários tiros contra um indivíduo que ali estava sentado, a irmã estava ao lado e visualizou presencialmente toda a fisionomia desse autor. Então, todas as testemunhas que nós fomos identificando, nós fomos traçando o seu perfil e passando para todas as instituições lá que nos auxiliavam, como da Polícia Civil também, outros órgãos da nossa própria polícia, como o da PM e da GCM, visando a identificação e a localização dele. O que a gente pode falar para a população? A gente pode distribuir o cartaz, intensificar umas rondas no bairro, distribuímos cartões e ficamos à disposição da população. Só que, infelizmente, num caso desse aí, um psicopata, ele não... Você vendo os crimes dele, não tinha horário certo para matar, nem pessoa certa. Tinha mais ou menos um certo perímetro. Então, quem estava naquela localidade, infelizmente, a gente tinha que pedir para tomar cuidado, todo o cuidado possível, não sair sozinha, ver se está sendo seguido, ver se tem alguém estranho próximo e qualquer suspeita ligar para a polícia.
As crianças não podiam mais brincar na rua. Os trabalhadores, o pessoal que saía para trabalhar de manhã e voltava à noite, eles tinham que mudar a rotina de horário. Eles não estavam andando mais sozinhos. Porque foi também nossa recomendação, gente, não fique tarde da noite na rua. E não precisava nem ser tarde da noite, que a maioria, o Rones matou à luz do dia. Ele não tinha horário. Simplesmente ele andando de bicicleta, olhava uma pessoa, é essa. E ali ele escolhia e fazia. Tem até um relato informal, quando a gente começou a fazer as ondas para tentar prender o indivíduo aí, que um rapaz disse que ele vinha na rua, vinha vindo uma pessoa descendo e outra subindo. O autor no meio. Passou a primeira pessoa, ele falou, essa não. No que passou a segunda, ele foi e matou. O serial killer não tem uma evidência, a não ser a partir do momento que ele manifesta o comportamento. Então, geralmente, a gente só consegue identificar a partir da execução dos crimes. Por quê? Porque esses crimes, eles vão ter todo por mais desorganizados que eles sejam, eles têm um mínimo de planejamento, eles vão ter rituais para executar seu crime, eles vão ter uma forma de executar, um modus, né, de atuar, e esses crimes vão deixar uma assinatura, que é a marca de cada um desses tipos de criminoso. A assinatura do Rones eu poderia identificar de duas maneiras. Ele fazia questão de nós sabermos que seria a mesma pessoa, pelo fato da maneira de ele operar, de ele executar as vítimas, e também da maneira com que ele deixava provas no local, sempre da mesma maneira. No mesmo local onde a vítima havia caído, ele pegava, desmuniciava, ele efetuava não só os 6 disparos, que era a capacidade do revólver, como ele ejetava os estojos no mesmo local onde a vítima havia caído e sido alvejada, ele remuniciava novamente o revólver e terminava de confirmar o homicídio. Então ele fazia também questão de deixar pra gente que ele era o mesmo responsável por todas essas mortes, inclusive fornecendo-nos provas de que os estojos e o calibre das armas eram as mesmas. E a gente sempre arrecadando esses estojos para a produção de provas lá no final, com as características físicas que nós tínhamos, a maneira de execução, né? A gente chama de modus operandi, e a mesma área de atuação, era questão de tempo a gente prender. E assim foi feito. 2 dias depois, a gente conseguiu prender. Houve uma denúncia anônima, a polícia foi atrás, pegou, realmente conferia a denúncia, era verídica. Esse rapaz com essas características, bicicleta, mochila nas costas, branco, baixo, parrudinho, abordaram e realmente ele estava de posse de um revólver na mochila, foi levado para a delegacia e algumas das testemunhas, inclusive as vítimas sobreviventes, reconheceram. Com relação a todos os crimes praticados pelo Rones, foram 10. 8 consumados, foram 8 mortes e 2 pessoas sobreviveram, ficaram na tentativa. Essas 2 que sobreviveram, uma perdeu os movimentos das pernas, tá na cadeira de rodas, e uma outra perdeu o movimento do braço, tendo visto esse disparo pela calibre 28. O meu filho, Jefferson, ele foi a última vítima do Rony. Eu estava trabalhando na empresa de cartão de crédito, estava com 29 anos, tinha uma rotina comum, né? No dia a dia, levantava, trabalhava, saía, me divertia. Eu não me formei no ensino médio, eu estava pretendendo prestar vestibular para a área de psicologia, né? Só que aí, devido ao fato, não deu uma atrapalhada um pouco na vida. No dia que aconteceu, tive a rotina normal, né? Levantei, tomei café da manhã, almocei, fui à casa de alguns amigos, passamos o dia todo mundo junto. Aí tem um barzinho que a gente costuma frequentar, finais de semana, né? E eu fui pra lá. E chegaram alguns amigos meus, a gente tava tomando uma cerveja, conversando, tudo normal. E no caso, o agressor, ele se encontrava num bar ao lado, né? Eu nunca tinha visto ele na minha frente, nem sabia quem era. Aí, nisso, teve uma amiga minha que ela tava de carro, e ela foi sair com o carro pra dar ré com o carro, ela acabou batendo o carro num poste. Nisso, um primo meu e eu, nós fomos lá pra
ver o que tinha acontecido com as meninas e tudo mais. Quando a gente estava voltando, ele estava com um taco de bilhar agredindo um dos meus amigos. Né? E é um moleque novo, estava embriagado. Aí eu cheguei, eu perguntei a ele, falei, o que está acontecendo? Eu falei, esse cara quer ficar encarando os outros, parece que é homossexual, não sei o que e tal. Eu falei, você não me leve a mal, ele tá bêbado, né, moleque novo. Você não vai estragar a sua noite por causa de um bêbado, né? Vou pedir pra ele ir embora, espero que seu taco vai se divertir. Aí ele voltou pro bar onde ele tava, tudo normal. Aí tava meus amigos e eu conversando, ele veio e parou ao nosso lado. E nisso ele ficou prestando atenção no que a gente tava conversando e olhando pra gente. Aí, daí a pouco, do nada, ele olhou para um lado, olhou para o lado e me agrediu. Aí ele me deu um soco, eu olhei para ele e falei, você é louco? O que está acontecendo? Né? Nisso ele já saiu correndo em direção onde ele residia, que era próximo, na intenção de pegar a arma. E eu corri atrás dele. Fui atrás dele, consegui pegar ele e eu acabei agredindo a ele. Aí ele conseguiu correr e sumiu. No outro dia acordei, tomei um banho, fui para casa da minha irmã pegar meu sobrinho. Peguei meu sobrinho, que era recém-nascido na época, né? E fui com ele para casa do pai dele. Aí passei um pouco da tarde lá, almocei com o pessoal, deixei ele lá com a avó dele e subi pro barzinho onde o pessoal tava reunido para esperar até a final do jogo Corinthians e Palmeiras, Campeonato Brasileiro de 2011. Hoje nós estávamos no bar, minha mãe, minhas irmãs, amigos e eu. Minha mãe presenciou o agressor, ele chegando num rapaz que estava tocando enquanto não estava tendo uma espécie de forró. Enquanto não começava o jogo, ele chegou e falou, o rapaz anunciar no microfone que haviam acabado de ter um outro homicídio no mesmo local. Aí eu peguei e comentei com as meninas, eu falei, desde quando tá acontecendo essas mortes e tudo, eu nunca fui lá pra ver e tal, vou lá. Quando eu tava indo na metade do caminho, tinha um pessoal voltando e falou pra mim que era mentira, que não tinha nada disso. Retornei ao mesmo local que eu estava, sentei na mesma cadeira. Aí começou a festa tudo novamente. Passado alguns minutos ele veio com a bicicleta azul, né? Aí parou na minha frente assim, olhou pra mim e disse, o negócio de ontem lá com você foi mal, você me desculpe. Eu olhei pra ele e falei, simplesmente você sai agredindo qualquer pessoa no meio da rua sem saber quem é, sem ter um porquê. Aí ele olhou pra mim e falou, não, mas é que eu não queria confusão, só queria evitar a confusão. Eu falei, mas não teve da minha parte, não teve confusão. Simplesmente dei um conselho pra você não estragar sua noite devido a um bêbado. Ele pegou, virou a bicicleta e saiu. Passado mais ou menos uns 5 minutos, eu deparei que ele tava voltando. Só que nesse momento ele já tava sem a bicicleta e eu fiquei olhando pra ele, né? Ele vindo e eu olhando. Aí tinha um pessoal assim, sentado entre a sarjeta e a rua. Né? Quando ele passou por trás desses pessoais, eu vi ele colocar a mão na cintura para puxar a arma. E tinha uma amiga minha ao meu lado. Eu só peguei, empurrei ela e levantei. Quando eu levantei para ir em direção a ele, ele atirou. Aí eu virei de lado, quando eu voltei, ele atirou mais 2 vezes pelas minhas costas. Aí eu dei 2 passos e caí no chão. Quando eu tentei levantar da minha cintura para baixo, no momento eu não senti mais nada. Todo mundo correndo, aí eu só vi quando gritou assim, ô mãe! Aí da onde eu estava sentado, eu levantei, no que eu virei, ele caiu nos meus pés, né? Como a gente tem mania de brincar muito, e não parece ser mãe e filho, que nós brincamos muito, assim. Aí eu peguei ele pelo pescoço e falei, levanta daí, Jefferson, levanta daí, para de palhaçada. Ele, mãe, minhas pernas. Aí eu só vi que a minha filha tá com um copo, né? E a outra caçula falou assim, mãe, ele tá baleado. Aí meu cunhado e o amigo dele já pegaram o carro e me socorreram pro Hospital Santa Marcelina de Itaquá. Aí chegando lá no hospital, até então, pra mim, eu pensei que eu tinha tomado só um tiro, que tinha pegado só um tiro, porque só tinha um local que sangrava. Aí no hospital que foi descoberto que foram 3 tiros, 2 vararam. O primeiro pegou no peito e varou, né, na lateral do peito aqui. O segundo pegou aqui na minha cintura e varou também, que já foi pelas costas. E o terceiro pegou na minha coluna, na segunda vértebra da minha coluna. Deu um rompimento do nervo e a bala se alojou entre a primeira e a segunda vértebra. Aí foi aquele desespero.
né? Foi aquele desespero, aí meu filho mais velho estava na praia, e já ligaram para ele veio para o hospital. Aí como o médico já foi chegando e falando logo depois para mim e para minha filha, falou assim, ó, ele vai ficar paraplégico, não vai andar mais. Aí a senhora que estava junto comigo falou para minha filha, vocês não têm convênio? Ela falou, tem. Aí ela arrumou tudo para transferir ele pelo convênio. E aí ele foi transferido lá para o Hospital Nossa Sabará, lá em Interlagos. Aí lá foi feita a cirurgia, né, onde o médico tentou retirar a bala, porém se retirasse ela, eu não teria mais possibilidade de andar. Então essa bala ela foi cortada, só que a metade dela ainda se encontra alojada. Aí foi feita a reconstrução do osso por cima desse projétil que ficou alojado, né? E agora tem que estar aguardando o nervo se regenerar, ele cresce 1 milímetro por dia. Foi até tentado emendar esse nervo novamente, mas como os tiros foram todos próximos para queimar a roupa, estava queimado. Então não teve como emendar, teve que cortar as partes queimadas para poder deixar ele se regenerar. Então os médicos disseram que a curto prazo, para mim estar voltando a andar normalmente, seria de 1 ano e meio a 2 anos, no máximo 2 anos e meio, a longo prazo 3 anos. Eu tinha limitação porque no início eu não tinha movimento nenhum em nenhuma das 2 pernas. No hospital que eu fiquei internado, eu comecei a fazer fisioterapia um dia após a cirurgia, então eu recebia 3 fisioterapeutas por dia no meu quarto, onde que com aproximadamente 1 semana eu voltei a movimentar a perna esquerda, né? Não totalmente, mas já tinha alguns movimentos. Assim que eu tive alta do hospital, já comecei a fazer fisioterapia e o movimento da perna esquerda ele foi voltando. Hoje a minha perna direita ela movimenta, porém da parte do joelho para baixo, ela ainda não tem total estabilidade, né? Já tô com um andador, né? É um pouco processo meio lento para dar alguns passos e tal, mas a maioria das vezes que eu saio eu utilizo a cadeira pelo fato de ser mais fácil, né? A expectativa é que está progredindo a cada dia que se passe e que venha a melhorar, né? Na hora que aconteceu, passa muita coisa pela cabeça, né? Uma espécie de um filme, porque eu fiquei consciente o tempo todo. Só na hora que eu fui cair no chão, que as minhas vistas escureceram, então nesse pouco tempo, esse pouco período de estar ali pra cair, parecia que tava tudo sendo em câmera lenta, assim, sabe? Tipo, uma coisa que você bateu, caiu, mas na minha visão parecia que tava indo naquela lentidão. Passa entendeu? No caso eu tenho 2 filhos, né? Agora eu vou ser pai do 3º filho. Então ali veio minha mãe, principalmente pelo fato que eu sempre tive um receio de algum dia acontecer alguma coisa comigo, estar minha mãe presente. E justamente na hora estava minha mãe e as minhas irmãs. Eu caí nos pés da minha mãe praticamente. Hoje a vida do Jefferson é assim, né? Ele só não anda, mas diferente disso ele tá uma pessoa normal, né? E antes também o Jefferson ele saía, passeava, né? Viajava, nós trabalhamos juntos, fazendo os bicos em buffet, ele trabalhava de garçom, né? E ele hoje em dia está na mão de Deus, né? Eu sempre tive uma vida assim, como que eu posso colocar, um pouco agitada, no sentido de que eu era uma pessoa muito ativa, né? Eu estava sempre viajando, sempre, ao mesmo tempo que eu estou em casa, quando pensava que não, já estava indo para outro lugar, sabe? Então trabalhava, fazia alguns cursos e muitas coisas acabaram se limitando, né? Devido ao tal fato da cadeira de rodas, mas graças a Deus uma pessoa que tem bastante influência, muitos amigos. Então muitos dos meus amigos não me abandonaram, sempre estiveram comigo, estão comigo. Uns amigos em casa para me auxiliar no banho, né? Ajudar a me trocar, porque até então não tinha mobilidade nenhuma, né? E questão de ir para o hospital, sempre à disposição, qualquer hora do dia ou da noite. Teve alguns amigos que foram até morar na minha casa, entendeu? Pra gente, no caso de qualquer auxílio que eu precisasse, estarem ali do meu lado a qualquer momento. Então foram algumas limitações, mas
Com o tempo eu fui começando a superar. Hoje em dia eu posso dizer que eu levo minha vida quase que normal, né? Só com algumas limitações. O que nós conseguimos identificar sobre o Rony? É colher informações a respeito do Rony. Na época ele tinha 22 anos. Ele era um camelô, ele vivia do comércio informal em Itacoaxetuba. Ele vendia acessórios e aparelhos celulares em uma feira, né? Foi o que nós conseguimos identificar. Ele não havia até então tido passagem alguma, era primário de bons antecedentes. Todos apontaram que ele era uma pessoa normal. Ele era até boa gente no trabalho. Ele ajudava os outros comerciantes ali no comércio informal, mas ele era bem relacionado até com os outros camelôs da cidade, na feira. Ninguém apontou ele que era capaz de fazer tudo aquilo. Mas, infelizmente, a percepção que nós tivemos no dia do interrogatório e em todos os outros decorrentes de cada fato, foi que ele não tinha uma tranquilidade emocional, assim. Ele apresentava uma certa perturbação, porque você estava conversando com ele aqui, interrogando ele, e ele sempre com medo, ou ele sempre olhando em volta, parecia que tinha pessoas ao lado dele, e uma fisionomia muito fria. O Rones, segundo eu fiquei sabendo, alega síndrome de perseguição. E segundo o depoimento do Rones à polícia, quando ele foi preso, ele falou que ele ouvia vozes, que às vezes quando ele estava em algum lugar, ele sentia que as pessoas olhavam para ele e ele se sentia acuado. Devido a essa síndrome de perseguição é onde ele procurava se defender. No meu entender, o Rones é uma pessoa, não sei se eu posso dizer doente, problemático de cabeça. Uma pessoa que, na minha opinião, é um perigo para a sociedade. É uma pessoa com problema psiquiátrico, uma pessoa perturbada. Quando a gente fala em psicopatia, a gente fala num tipo de transtorno de personalidade, que é o transtorno de personalidade antissocial. São indivíduos que o comportamento deles causa sofrimento a eles próprios e aos demais. São pessoas que não se preocupam com o sofrimento alheio, são pessoas que não têm empatia pelo outro, que normalmente burlam as normas e as regras sociais, e que são pessoas que estão envolvidas com a justiça. Elas têm um envolvimento com a justiça por delinquência, por dirigir alcoolizado, por passar a perna no outro, por mentir. E esses antissociais, eles podem ter outros transtornos mentais associados. Então eu posso ter, por exemplo, um paciente esquizofrênico. O que é a esquizofrenia? São pessoas que têm delírios, que são ideias que fogem à normalidade e ouvem vozes, e que por causa disso elas atuam pelos delírios e pelas vozes. Então eu posso ter um sujeito que a partir dos 10, 12 anos de idade você nota uma alteração do comportamento, você vê que ele é mau, que ele pratica crueldade contra animais, contra outras pessoas, e aos 18, 20 anos de idade eles têm um surto. E esse surto ele pode se prolongar, e junto com esse surto, além dos delírios e das alucinações, ele tem também um comportamento antissocial. Então, além dele ser esquizofrênico, ele é mau. Ele é um sujeito que não se preocupa com o outro. O Rones só saía pra rua pra matar. Se ele acordasse 6 horas da manhã, vou matar hoje, 6 horas da manhã. Se ele dormisse até mais tarde, acordasse 9 horas, ele saía 9 horas e matava. Se 10 horas da noite ele não tivesse nada pra fazer em casa, ele saía e matava. Uma das vítimas, inclusive, trazia consigo um recebimento de uma rescisão trabalhista, tinha R$5.000 com ele no bolso e não foi levado. A vontade dele simplesmente era subir até a SP66, no mesmo bairro, matar quem lhe a bel prazer. O primeiro aspecto para se pensar em serial killer é que o serial é um comportamento de repetição, onde essa pessoa ela comete crimes, e esses crimes, em sua sequência, tem uma versatilidade. Ele pode começar com ações muito primitivas a uma elaboração. A associação do serial killer com um transtorno mental, com uma alteração psiquiátrica, ela vai variar muito de caso para caso. É possível você ter, por exemplo, um paciente que tenha portador de uma esquizofrenia paranoide, né, aquela doença mental que gera
quadros alucinatórios, que gera delírios, principalmente delírios de perseguição, essa pessoa, motivado por essa alteração do seu juízo de realidade, ela pode vir a se transformar num serial killer. O que diferencia muito esse indivíduo? É que, dada a desorganização provocada por esses estados de alterações psicológicas, como o delírio e a alucinação, o rastro de crime é muito bizarro. Então são indivíduos que não conseguem ter uma extensão muito grande de crimes porque ele deixa rastros fáceis de ser identificados. Pelo que se observa no serial de Itaquaquecetuba, ele tinha todo um ritual, né? Ele tem todo um processo de execução do crime, que era a circulação com a bicicleta, a maneira como ele executava, por tiros, e o que ele deixava de marca. Qual a característica marcante, né? Era a exposição dos projéteis ao lado dos corpos. O que significa isso? Significa que a assinatura, né, a marca, ou seja, a característica do contexto do crime, serve para quê? Para alimentar as necessidades psicológicas daquele criminoso. Então, quando ele deixa a marca ali, que seria os projéteis, ele está se fazendo presente naquela condição. E isto passa a ser, no contexto, no universo psicológico dessa pessoa, o grande desafio para os outros entenderem ou até descobrirem. É como se ele deixasse uma pista ali para deixar claro que ele tem um poder, que ele tem um domínio daquelas questões ali. A gente que trabalha com homicídio, não vou falar que a pessoa dá a causa, a vítima dá causa para a morte. Mas geralmente a gente vê que a pessoa que morre geralmente ou tinha problema com a justiça, ou tinha dívida com drogas, ou foi acerto de conta entre ladrões. E nesse caso aí, o interessante é que as vítimas eram pessoas comuns. Teve os 2 primeiros homicídios aí foram 6 horas da manhã. 6 horas da manhã não é um horário usual não é um horário comum para um homicídio, a gente que está trabalhando com isso. Foram pessoas do sexo masculino, entre 22 a 50 anos, e entre as vítimas segurança, vigia, morador de rua. Mas é aquilo lá, a população até ficou nervosa, ficou assustada, porque poderia ser o pai dela, poderia ser o tio, poderia ser meu primo, meu irmão. Então ele não tinha essa de escolher a vítima, ele ia e matava simplesmente. Esse negócio que, apesar de ser informalmente, que vinha descendo um rapaz, ele olhou e falou, você não. E o outro que vinha subindo, ele falou, isso é o que apavora. As pessoas estavam vindo do trabalho, da igreja, então escolhi aleatoriamente. No meu caso, especificamente, teve esse motivo devido à agressão. Eu revidei a uma agressão. Mas como ele já tinha essa sede de matar, também foi um pouco de escape para ele estar assassinando. Era tudo gente conhecida, tudo trabalhador, pai de família. Teve um que a mãe ficou com 5 filhos pequenos. Teve família ali de perto da minha casa que foi embora de medo dele. E só sobreviveu o pintor, que ele tem medo até hoje, né? E o Jefferson. Sobrevivente, eu lembro a época dos fatos só, que a gente teve contato, levou para a delegacia, principalmente o rapaz que tomou o tiro no braço. E vendo que ia morrer, tirou a arma do rapaz, e mesmo assim ele querendo matar o cara mesmo, porque o que a gente vê por aí, o cara vai tentar matar o outro reagiu, ele sai correndo, já que o outro tá com a arma. Não, o Rones não. Mesmo sabendo que o cara tinha tomado a arma dele, ele foi pra cima do cara com uma faca, querer matar a vítima mesmo. Esse que perdeu o movimento do braço ficou, vou ser sincero, nos procurou esses dias na delegacia, até com problema na fala, ela perdurou por um bom tempo. Tamanho foi o susto que ela passou. Nesse dia 3 que eu falei que a população se revoltou, que eu tive que passar uma segurança e foi difícil
com fazer com que eles acreditassem na polícia, mas assim o fizeram e prometeram não fazer nenhuma bobagem enquanto a gente não colocasse a mão nele. 2 dias depois, nós conseguimos prendê-lo. De que maneira? Ele transitando na rua com a bicicleta azul, o moletom cinza, vestindo o moletom cinza, uma mochila preta nas costas e no interior dessa mochila o calibre 38 com que ele matou 6 vítimas. Ele também, um fato característico, ele residia no mesmo bairro onde ele foi detido. Esse dia que ele foi preso, com certeza ele iria fazer mais uma nova vítima. Foi questão da gente trazer as testemunhas que a gente já havia identificados, simplesmente para reconhecer. E aí, a partir daí, todos foram unânimes e indubitáveis com relação ao reconhecimento que ele era o autor de todas as mortes. O primeiro que reconheceu, que entrou na delegacia, que ficou horrorizado, foi a terceira vítima. Quando ele olhou o Rones no corredor, que ele viu 3, 4 passos para trás e voltou para a sala. Ele não teve, foi na hora. A reação é impressionante, principalmente dessa vítima. Tremia que ele não conseguia falar. Tivemos que dar com água, acalmá-lo, dar água com açúcar. E até hoje ele não consegue movimentar o braço. Veio todo mundo que estava, quem participou, quem presenciou, né? A minha filha aí nós viemos. Aí foi onde que levaram ele para fazer reconhecimento. A minha filha reconheceu ele falou que não era ele. A minha filha falou, foi você sim. Ele nunca, quando a gente o acusava de ter cometido tal crime, ou perguntava de uma maneira incisiva, ele nem emocionalmente ele reagia. Ele não franzia a testa, reagia de uma maneira, não doutor, não fui eu, de maneira alguma, sempre fria. Não sei. Não, eu não. Ele reconheceu apenas um disparo contra uma vítima só, que ela teria insultado ele anteriormente. Teve uma audiência, aí eu encontrei com ele no fórum de Itaquá, onde até então ele pensava que eu havia sido morto. Pois quando ele foi preso, ele chegando na delegacia de homicídios, ele confessou, falou, não, eu só matei o rapaz ontem lá no bar. Aí, então na mente dele, ele pensava que eu estava morto. Aí quando ele me viu na frente dele, dentro do fórum, que ele caiu na real, que não tinha acontecido. Se demonstrou bastante nervoso, ele mudou de cor, ele perdeu o fôlego, ele não acreditava. Quando eu olhei bem fixo dentro do olho dele, eu falei, você tá assustado? Você tá com medo? Aí ele alegou não me conhecer. Não, eu não te conheço, eu não sei quem é você. Eu falei, agora você não sabe. Ele ficou surpreso, ele perdeu totalmente a reação. E para finalizar, para deixar sem dúvida de que ele foi o autor de todos esses crimes, o confronto balístico realizado no revólver 38 com ele localizado deu positivo para todos que ele matou de revólver calibre 38, todos os disparos partiram daquela arma que com ele foi localizada. Produzimos todas as provas necessárias nesses inquéritos policiais, que foram 10. Submetemos ao crivo do Ministério Público e ao Judiciário. Hoje ele já foi condenado em um processo, 2 anos de internação no manicômio judiciário. Ele foi declarado inimputável, o laudo é positivo para o fato de que ele realmente não possuía discernimento, né? Não entendia o caráter ilícito do fato e ainda depende mais 9 de sentença criminal. Como ele foi absolvido sumariamente nesse primeiro processo e aplicado medida de segurança, provavelmente nos outros vai seguir o mesmo modelo e ele vai ficar internado por um bom tempo. Por ele ser, como é que eu posso dizer, por ele ter esse problema psiquiátrico, a lei entende assim. Na minha opinião, não é justo. Na minha opinião, ele deveria ser punido com mais rigor. Na minha opinião. Mas, infelizmente, a lei tem que ser o que a lei determina. As ações, do ponto de vista jurídico, e que tenha intersecções com a saúde mental, se o indivíduo tem uma doença mental clara, consistente, como causadora desse comportamento, ele não necessita de prisão, ele necessita de cuidados, né? Então ele precisa de um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, onde entende-se que a condição daquele comportamento é uma patologia, ele precisa de tratamento. Nos outros casos, por exemplo, no caso da psicopatia, a psicopatia não altera o juízo de realidade da pessoa. A pessoa tem pleno controle de sua ação, ela sabe que o que ela faz é errado, ela sabe que aquilo é um crime, ela sabe que aquilo prejudica o outro.
ela só não tem, né, a capacidade de internalizar aquilo como um fator de inibição do seu comportamento. Então essa pessoa tem que responder dentro do que se apregoa à legislação. A legislação brasileira, infelizmente, às vezes é falha, mas tem que ser seguida. O certo, ele tinha capacidade também de ir para trás das grades. Não pode se dar a ele a chance de um dia ele melhorar psicologicamente e colocá-lo na rua, porque ele vai voltar a cometer crimes. Com certeza ele vai. Você vendo, a princípio, pô, o cara não vai ficar preso? Não, o cara vai ficar. O cara vai ficar, em tese, vai ficar segregado da sociedade. Ele vai ficar separado. Só que, se tiver um laudo favorável à libertação dele, ele vai ser libertado. A gente torce para que não seja libertado. Se ele for pra rua, ele vai voltar a matar. Ele vai voltar a matar. É uma pessoa muito fria, é um doente. Tem um assassino em série muito famoso, esse é canadense, chamado Fred Krueger. Ele matou muitos meninos e resolveram tentar tratá-lo. Ele foi levado para uma unidade prisional especial e tentou tratá-lo. Só que ele aprendia com o tratamento o que o examinador queria ouvir. Porque ele não era um sujeito burro bastava conversar com ele, ele entendia e ele conseguiu então uma progressão de medida, um regime semiaberto. No primeiro dia que ele saiu, ele voltou a matar. E ele, quando voltou, ele foi pego novamente, ele voltou, ele falou, olha, isso faz parte da minha natureza. Eu sou um assassino por natureza, eu tenho esse desejo, esse instinto e eu não vou parar de matar. O assassino em série, ele não vai parar de matar. Ele tem que pagar. E eu estou disposta, já falei, seja quem for que precisar de mim, eu falei, não, se depender de mim, não fique impune. Que nem na época o Rones, em janeiro do ano retrasado. Diz que o juiz tinha pedido 5 salários mínimos para soltar ele, que ele não foi preso em flagrante e nem por tentativa de homicídio, sim por porte ilegal de arma. Não existe isso. Tinha prova já. E ele tem que ser punido. Na minha opinião, eu gostaria que o Rony tivesse uma prisão perpétua. Hoje eu ando tranquilo na rua, né? Porque sempre eu tô acompanhado, sempre cercado de muita gente, entendeu? Mas sempre de cabeça erguida, sem receio de nada. Eu sempre tive um psicológico bem preparado. Então, acho que primeiramente a coisa que eu mais fiz foi agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu, pois as outras vítimas não tiveram a mesma oportunidade. E a minha vida passou até algumas limitações, algumas diferenças, mas são coisas superáveis, né? Sentimento de revolta não tenho, né? Muitas vezes assim, algumas pessoas até criticavam, falavam, julgavam, como que eu posso estar dizendo, querer jogar praga, essas coisas, e eu falei, entrega na mão de Deus. Chega a pensar que quem tem o poder de perdoar é Deus, né? E eu simplesmente relevei, né? Como eu já disse, minha vida segue normal, graças a Deus, com algumas limitações. Rancor, eu acho que a gente às vezes sente, né? Mas acho que é um sentimento que não devemos ter, uma coisa vazia, que nos torna pior do que eu ter sentimentos assim. Então, que Deus achar que deve ser feito, será. Graças a Deus ele foi pego, cessou o crime nesse bairro, deu uma queda violenta e que agora ele pague pelo que ele fez. Uma pessoa em sã consciência não faria o que ele fez em 60 dias, matando 8 pessoas e tentando matar mais 2. Normal ele não é. Nem direito à liberdade ele possa ter um dia. É um perigo para a sociedade.